Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Apocalipse 22, verso 17. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Grande Criador, mais uma vez te rendemos graças pela oportunidade de falar Sua palavra e a gente ter a segurança de que está falando a palavra que o Senhor quer que seja falado no dia e na hora. Por isso, pedimos que o Senhor derrame suas bênçãos. E suas bênçãos não são apenas naturais, cura divina, resolução de problemas, melhoria de salários, mas sua bênção é a revelação da sua palavra para o povo carente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O que Jesus disse para esta hora? Não é difícil a gente conseguir ver o que Jesus disse para as outras horas. As horas, vamos começar as horas de Lutero. O que Deus nunca disse: virá um mensageiro, seu nome será Lutero. Mas Deus tinha uma mensagem e Jesus disse que tinha uma mensagem naquela hora. Precisava ter um homem. Se tem uma mensagem, se tem uma escritura, tem que ter um homem para falar esta escritura, para cumprir esta escritura. Então a gente tira os olhos do homem e olha na escritura, que é o melhor que cada um de nós faz. Porque se olharmos no homem, a gente tropeça. Então olha para a escritura. Mas você não pode ter uma escritura sem ter um homem. Então não é difícil ver o homem e a escritura para o tempo de Lutero. E era o que Jesus tinha dito para aquela hora. Vocês veem que Lutero não podia trazer uma mensagem melhor, nem tirar o cachimbo do povo, ele podia. Ele pregava a mensagem e as pessoas vinham para ouvi-lo e continuavam. As mulheres podiam continuar com toda a sua maquiagem e poderia continuar com as suas roupas, mesmo que naquele tempo não tinha tanta roupa indecente como tem hoje. Elas poderiam continuar cortando seus cabelos. O espaço de tempo que Deus estava tratando com a mensagem de Lutero. Não podia dar algo melhor. Muitas vezes a gente quer que o fulano luterano seja igual o wesleyano. E não pode. Por quê? Porque o luterano teve uma mensagem de Lutero e essa mensagem foi apenas: o justo viverá pela fé. Nada de doutrina. Não trouxe nenhuma doutrina. Não tirou os vícios das pessoas, mas era uma mensagem e era o que Jesus queria para aquela hora. Você tem que notar que agora você é responsável por mais
porque Jesus não quer o que Lutero quer. Agora não, agora já mudou. Mas a gente quer continuar aqui 500 anos depois que Deus ungiu a Lutero para pregar, queremos continuar com a profissão de fé, que não é batismo por imersão. Ele simplesmente molha as mãos, põe na cabeça do indivíduo e ele faz uma profissão de fé, de servir a Deus todos os dias da sua vida, e aquilo é um batismo luterano. Muita gente quer chegar a Cristo hoje assim, mas Jesus tem muito mais do que isso. A gente tem que ter uma longa caminhada para ver que Deus está tratando conosco. Vamos abrir aqui um leque. Deus está tratando conosco desde 1500 para cá, falando de Lutero, falando exatamente das mensagens dos anjos, das escrituras, que aconteceria de 1500 para cá. Deus está dando uma mensagem. Hoje nós temos muito mais, porque se fosse pregar a mensagem lá atrás de 1500, então você pregaria a mensagem de Lutero. E o que Lutero pregou? O justo viverá pela fé. Só isto. Era o suficiente para aquele dia a pessoa ter fé para sair da Igreja Católica e fazer uma profissão de fé diferente do Papa. E Lutero era um que foi sacerdote, saiu da católica e tinha uma mensagem. Deus sempre tem um homem que ele tem que sair de algum lugar, se tem que sair de dentro do sistema, Deus tira aquele homem de qualquer forma para poder usar aquele homem. Então ele tirou Lutero do catolicismo para poder usar a Lutero e dar a Lutero o que o povo luterano precisava ouvir naqueles dias. Então a mensagem de Lutero era sobre o Papa. Não era uma mensagem inferior ao Papa, era uma mensagem superior ao Papa. O alimento que estava dando Lutero superava todos os alimentos que os padres, que os bispos, arcebispos e papas estavam pregando naquele tempo. Ninguém tinha uma mensagem como Lutero teve a mensagem. A gente vê que era o que Jesus queria para aquela hora. Então não vamos misturar alimentação. Você vai ver, você tem que comer um alimento e você não pode misturar esse alimento com o alimento de ontem. Você estraga o de hoje. O alimento de hoje é alimento fresco. Vocês cozinham, vocês sabem disso. Começar a misturar esse alimento de ontem que sobrou, daqui a pouco você tem tudo azedo, tudo estragado. Então não se mistura essas mensagens. Crê que ela foi boa para aquele dia. O arroz que eu comi ontem foi bom, maravilhoso. Mas hoje eu quero outro. Eu quero um fresco. Hoje. Diz, mas você não come comida esquentada? Né? Como? Ela é bem feita, bem temperada, né? Com bastante pimenta. A gente come aquela misturada, mas não tem como o alimento de hoje, do dia. Isso no natural, você sabe, um feijão feito na hora, um arrozinho feito na hora, não precisa mais nada, é só instalar um ovo, né? E amém. Dá graças e comer, não precisa muita coisa. Agora, você fica comendo alimentos de vários dias, isso está estragado. A nossa alimentação é ruim, naturalmente, porque comemos enlatados. Enlatados têm conservantes e tantas coisas mais. Isso tudo atrapalha a saúde, estraga a nossa saúde. Mas por que se come aquilo? Tem hora que uma latinha de feijoada. É porque não tem coragem de fazer uma feijoada. Então vai lá, compra uma latinha, isso é para já.
vamos comer. Mas ela não é boa como é aquela que você faz. Porque a que você faz é fresca e aquela lá já está com muitos conservantes há muito tempo, talvez há vários meses, e você vai comer aquilo. Não está estragado ainda, mas não presta. Não é uma boa alimentação. Todos nós devemos saber disso. Hoje a gente fala, vamos orar para comer, porque a oração tira estes venenos do alimento. Eu creio nisso, porque senão nós já tínhamos morrido. O tanto de soda que nós já comemos através dos óleos vegetais e outras coisas, e açúcar, quanto mais branco, mais soda tem. E isso tudo você vai comendo porque ainda está vivendo, graças a Deus, porque ainda está vivendo. Aí você começa a eliminar um pouco o açúcar da sua vida, um pouco do óleo da sua vida, e vai comer uma banha de porco, que é mais natural, e aquilo vai mostrar que você está mudando sua alimentação. Você sabe que tem morte nesta alimentação que nós comemos aí, mas oramos a Deus porque é a única coisa que tem para comer, certo? É a única coisa que tem para comer. Já não é mais aquele tempo que você vivia na roça, criava um porquinho, criava galinha e logo chegava num domingo, ajuntava a família, coitado dos frangos, né? E uma macarronada, né? Era aquela beleza. Você sabe, eu lembro do meu tempo, né? Eu lembro do meu tempo de garoto, e nós éramos pobres, mas tínhamos essas coisas, até uma lata cheia de gordura e carne lá dentro, né? Carne de porco ali dentro, matava o porco e fritava essa carne e colocava ali, e a gente podia comer, não precisava de colocar nada de conservante. Então aquilo era melhor para a saúde, eu pensava que aquilo entupia mais veia, mas disse que não. Para mim, aquilo entupia mais veia porque a banha é mais grossa, mas dizem que são os óleos vegetais que entopem mais as veias, não é? Então a gente tem que ver o tipo de alimento. A gente ora a Deus e come, porque pela oração da fé a Bíblia diz que tudo é santificado. A gente tem que crer. Você vai comer, tem que crer e fazer a oração. Então, esse alimento que você toma, eu não posso comer o alimento de Lutero e orar, não vai te adiantar mais, porque ele perdeu todo o vigor. O alimento do tempo de Lutero perdeu o vigor. Você não pode ter só aquilo. Deus vem trazendo os pratos da hora para nós. Depois de Lutero, Deus trouxe a mensagem de Wesley para poder limpar o que Lutero não conseguiu limpar com a sua mensagem. Aí Deus mandou Wesley, e Wesley pregou a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí a santificação já limpou o homem, tirou o cigarro dele, tirou a cachaça dele, tirou os erros dele, tirou as coisas erradas das mulheres. A santificação limpou a pessoa para que depois viesse a próxima mensagem. Aí Deus tinha uma nova mensagem para o povo. O que Deus fez? Tomou esses dois avivamentos e trouxe o terceiro avivamento, o avivamento pentecostal. Aí o povo curava enfermos, expulsava demônios, vivia aquela vida satisfeita, aquela vida alegre de pulos e gritos, que ainda não era tudo, mas era o alimento de Deus para aquele dia. Eu lembro de alguns alimentos. Eu já fui presbiteriano, não frequente, mas fui porque minha mãe foi no início. Então a gente lembra desses alimentos. E aí vem para o alimento pentecostal. Eu fui também do alimento pentecostal, de pular, gritar, profetizar, falar língua estranha. Gostei disso, isso foi muito bom. Mas Deus tem outra coisa melhor. Então cada um parou com o alimento lá atrás. Hoje os pentecostais estão vivendo com o alimento de 100 anos que Deus deu. Não foi o diabo que deu, não foi o diabo que deu o alimento de Lutero, foi Deus. Foi alimento para o dia. Não foi o diabo que deu o alimento de Wesley, não foi Deus que deu, era alimento para aquele dia.
O movimento pentecostal não foi o diabo quem levantou, foi Deus quem levantou esse movimento, mas foi alimento para o dia, 100 anos atrás, foi o movimento pentecostal. E as pessoas querem viver com aquele movimento, o que eles fazem hoje? Pulam e gritam, mas as suas mulheres não consertam, seus homens não consertam, elas estão vestindo de qualquer maneira, os homens também estão comendo, bebendo, adulterando, mentindo, vivendo uma vida falsa. Mas como o avivamento passado, irmãos, o que não pode acontecer conosco é isto aqui. O avivamento passado deixa passar coisas. A gente faz a coisa errada, o avivamento passado deixa passar, porque ele é um avivamento lá de trás. Aí Deus tem um alimento mais forte no presente para poder tirar, abolir estas coisas erradas da nossa vida. Eu penso que quanto mais tempo nós vivemos na mensagem e mais tempo leva para nós consertar, nós não estamos valorizando o alimento que nós temos. Não estamos valorizando a mensagem, ela não está surtindo efeito em nós. Você sabe que a mensagem também não surtiu efeito em Israel. E por isso o que Deus fez? Matou eles no deserto. Porque não fez aquele alimento, não trouxe saúde, não trouxe a bênção que o povo estava precisando. Porque eles tomaram outros alimentos, não tomaram o alimento verdadeiro de Moisés, não tomaram o alimento verdadeiro de Josué, mas eles tinham em si um restolho de Abirão, de Coré, de Datã, e aquilo eles achavam que era uma grande coisa. Esses homens foram de Israel, esses homens estavam dentro de Israel, mas eles não tinham alimento para o povo, era Moisés que tinha, e eles acabaram morrendo porque eles não valorizaram o alimento que Moisés deu. Então, não falando mal do alimento passado, você tem que entender, ele foi bom para ontem. O que eu comi ontem foi bom para ontem. Para hoje, eu tenho que comer algo de hoje. Nós aprendemos com o profeta, eu estou com a mensagem aqui em mãos, aprendemos com o profeta. Se a gente não come este alimento de hoje, a gente pensa que a gente é águia. E a gente não é águia. Porque está comendo um alimento que está abaixo do alimento que Deus está dando. Deus está dando um alimento mais no alto. Ele deu alimento para quem estava rastejando. Ele deu alimento para quem estava andando. Mas ele dá alimento agora para quem está voando. É águia. Deus chama o seu povo de águia. O seu profeta é águia e o seu povo é águia. Então é um alimento mais acima. E se você se satisfaz com um alimento inferior, isto mostra que você é um abutre. Irmão Brando diz assim: é aí que a águia verdadeira senta-se para comer. Está falando na altura, e quando você come bem no alto, os outros acham que você é um louco. Porque você tem um alimento que eles não têm aqui embaixo. Você tem um alimento mais no alto. Deus deu o alimento embaixo, mas ele parou de dar aquele alimento aqui embaixo. Agora está dando um alimento no alto. Ele está dando um alimento para a águia. E você quer comer esse alimento de galinha, denominacional, aqui embaixo, de franguinhos denominacionais, aqui embaixo, enquanto Deus está dando um alimento para a águia. Então você deve tomar este alimento. Aí o irmão Brando diz assim: é aí que a águia verdadeira senta-se para comer. Sim, senhor. E aí, é aí que as verdadeiras águias eleitas veem o que ele é. Quando ele não pode, o que ele é quem? O que o abutre é. A águia começa a ver o que o abutre é. Ele diz, por quê? Ele não consegue comer o alimento na altura que a águia vai comer. Ele não consegue. Quando ele não pode aceitar essa palavra, eles sabem então que ele é um abutre denominacional. Porque não pode aceitar o alimento que Jesus
disse para esta hora. Então nós estamos aqui em torno de um alimento, irmãos, já faz quase 20 anos, e vai passando um tempo, você sabe que o alimento que você come, se você não o valoriza, ele vai perdendo a substância. Alimento espiritual. Nós temos mensagem, mas se você notar, a gente lá atrás, há 20 anos atrás, a gente era um crente mais avivado. Hoje a gente acha tudo difícil. Por quê? Porque nós estamos olhando lá para trás, lá foi bom, mas aqui já tem um desgaste. É que no casamento, você não espera que vai tudo como vai entrando na igreja, na marcha nupcial. Não, depois tem que correr. Não pode ser uma marcha depois. Depois você vai ver a luta, o problema no casamento. A vida espiritual, quando você está solteiro com Deus, então aquilo ali é uma marcha nupcial, está para começar o seu casamento. Mas depois que eu já me sinto casado assim, com a mensagem, né? Eu não vou agora colocar a parte natural, estou colocando a parte espiritual. Casado com essa mensagem, vai 20 anos. 20 anos. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque aí começa a perder o valor para mim. Porque faz 20 anos que eu estou casado com ela. E é bom você ver aquele casal de velhos, que com 20, 30, 50 anos de casados, eles estão vivendo bem. Mas tem hora que você encontra um velho de um lado e a velha lá na outra calçada. E um gritando com o outro: espera aí, velho. Ô maluco, espera aí. Por quê? Já não estão bem. Quando estão bem, estão de mãos dadas. Você pode notar, se não tiver de mãos dadas, sai aí pela praça. Você sai e deixa a sua esposa de um lado, você vai de outro. As pessoas que olham e te conhecem dizem: eles estão brigados. Tem vezes que a gente está brigado com Deus. A gente não está andando de mãos dadas com Ele, de mãos dadas com a sua palavra, com a mensagem da hora. E como a gente precisa entender isso, que quando está andando junto e vocês creem na mesma coisa, então um marido pega na mão da mulher, a mulher, agora o problema é que você vai pegar na mão da mulher, diz: sai de mim. Ou a mulher pega na mão do marido e diz: não quero sua mão. Então vocês têm que andar separados. Estamos andando separados na rua. Eu já vi muito isso aí. Eu prego isso porque eu já vi. Então eu não gosto disso aí. O dia que a gente não está bem assim em casa, é bom nem sair de casa com a mulher. Se a gente não está bem com a mulher, é bom ficar em casa. Vamos consertar primeiro para depois nós dar a nossa volta. Certo? Em casa eu sei disso daí. A gente faz essas coisas. Nós somos humanos. Tem o dia que você não está bem, que você está nervoso, está agitado. Então, precisa de um pouco de paciência, de calmaria, para depois sair. Senão, vai lá para a praça, não pega na mão da mulher, aí encontra com alguém e dá lá, problemático. Entende? Quando você não está agarrado à palavra da hora, a mensagem de Deus no dia, dado as mãos na mensagem de Deus no dia, as pessoas percebem. Elas percebem que nós não estamos bem, porque não estamos com a mão pega à mensagem da hora. Eu gostei disso daqui, é muito simples, mas eu tenho que falar sobre isso, o que Jesus disse para esta hora. Não é o que Jesus disse lá atrás. Ele falou no tempo de Paulo, de Irineu, de Martim de Columbo, de Lutero, de Wesley, no tempo pentecostal. Ele falou no tempo do irmão Brana. Mas eu não quero saber apenas o que ele falou no tempo do irmão Brana, porque no tempo do irmão Brana, Deus não pôde dar um alimento, a terceira puxada. Deus não pôde dar, porque Deus falou para o irmão Brana: não diga a ninguém. Isso quer dizer, é um alimento, mas não diga para ninguém. Quando você não fala, quem é que vai comer se você não falou? Como nós saberíamos o que nós sabemos hoje se o irmão Brana não tivesse pregado? Se Deus não tivesse mandado um profeta? Eu estava na cruzada, você estava na assembleia, outros estavam em outros lugares. Por quê? Porque nós saímos, porque nós vimos a mensagem da hora. Aí saímos para poder servir melhor a Deus. Nós não saímos de mal com os irmãos lá.
Eu não saí de mal com os irmãos da cruzada, quando eu saí da Cruzada Nacional de Evangelização. Eu não saí de mal, não. Conversei com eles, com o bispo maior lá, tudo em ordem. Falei, mas o que eu estou vendo isso aqui? Eu estou vendo o batismo em nome de Jesus Cristo, eu estou vendo um profeta. Não, mas não tem profeta, mas eu estou vendo aqui que tem. Agora, isso me fez firmar mais em Deus. Eu tive uma decisão, fiz uma decisão e saí daquela denominação por um alimento melhor. Quando eu saí do Centro-Oeste com o pastor Joaquim Gonçalves Silva, eu não saí maldizendo o pastor Joaquim. É errado esses pastores que saem de lá maldizendo o pastor Joaquim, cuspindo no prato que eles comeram. Eles são errados, eles vão pagar aí na frente, porque outros sairão de seus ministérios e levantarão falsos com eles também, do jeito que eles têm feito com o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Então não saí de lá falando mal dele, saí de lá porque eu estou vendo o Cordeiro fora do trono, entende? Não é problema com o pastor Joaquim, não, Deus o abençoe, ele fez o seu trabalho, aquilo foi muito bom, mas eu estou vendo o Cordeiro fora do trono, eu estou vendo que Deus tem um novo nome, Deus sabe que foi assim. Eu estou vendo que Deus tem um novo nome, mas no mesmo tempo que eu saí, saíram os outros porque acharam que tinha alguma coisa errada do casamento do pastor Joaquim Gonçalves. Eles não tinham que ter saído, eles tinham que ter ficado lá. Não adiantou nada eles sair, não fizeram nada melhor do que o pastor Joaquim e nem vão fazer, porque o pastor Joaquim foi um homem usado por Deus para evangelizar o Brasil e 7 nações vizinhas, e eles não evangelizam nem a si próprios, e coitado de quem segue seus ministérios, contrariando a um homem que Deus usou ontem, eu sei que foi assim. Deus usou ontem, como Deus usou anteontem, irmão Arquel Martins, e usou o pastor Joaquim ontem, com a mensagem em 1972, para trazer para nós o que nós aceitamos, um profeta, o batismo em nome de Jesus Cristo, Deus sendo um só, e nós cremos nisto, então foi maravilhoso. Hoje nós estamos agradecidos pelo alimento da hora. Daqui uns tempos, essa igreja tem que ser raptada, porque Deus tem outro alimento. E vocês têm que saber que Deus não tem mais alimento para gentios. Acabou. O último alimento que Deus tem para os gentios, depois de Brana, é João. Nós não sabíamos disso também. Nós não sabíamos. Nós pensávamos que as gerações terminavam com o irmão Brana. Não, mas a geração termina aqui nos dias de João, nos dias do ministério de um povo que pode comer um livro, porque se tem um alimento da hora, tem um homem para aquela hora e tem um povo, diz o profeta, também para aquela hora. Eu quero saber o que Jesus disse para esta hora. Foi muito bom o que Jesus disse para Lutero, para Wesley, para os pentecostais, o que Jesus disse para o irmão Brana, pregar a mensagem, revelar. Irmão Brana quis ir a Jerusalém, e Deus não deixou ele ir. Irmão Brana queria dar o nosso alimento para os judeus, e Deus disse para ele, não é hora. Ele não foi, ele não podia ir, porque ele não é, o ministério dele não é para os judeus, o ministério dele era para nós, era 7º anjo, 7º selo, era um ministério para nós, os gentios. Mas irmão Brana pensava que pelo dom que ele tinha, de conhecer o coração das pessoas, ele dizia, eu vou lá, vai ter um sucesso, e esses judeus vão aceitar a Jesus Cristo. E aceitaria mesmo, mas não era o verdadeiro judeu. Então não podia ser irmão Brana para levar a mensagem lá. A gente deveria perceber isso. Por que outros pastores? Porque nem o pastor Joaquim Gonçalves Silva, que é um bom homem, um dos melhores pregadores que eu já vi e já ouvi até hoje, para mim, melhor pregador não é que pula e grita, não. Melhor pregador é aquele que tem um caráter na palavra, ele tem defeitos físicos,
Eles podem ter defeito na vida, mas ele tem um caráter na palavra, ele tem um ministério para aquele dia. É aquilo que sempre me atraiu no pastor Joaquim, e eu nunca fui um homem de ficar conversando com ele. Só o conheci na igreja. Nunca tive um contato com ele assim por vários minutos, só um pouquinho conversei com ele, muito pouquinho que conversei. Mas eu sabia que ali tinha aquele alimento, mas Deus não pôde dar isso daqui através dele. O que nós vamos fazer? Eu estava esperando que viesse esta mensagem através dele. Eu estava esperando que ele, quando ele começou a falar sobre o novo nome, que ele passou por Ribeirão Preto, passou por Uberlândia e veio até Jaú, eu falei, é bom demais. Eu estava pregando sobre o novo nome, e ele veio falando sobre o novo nome, mas aí chegou um pregador que pula e grita e gesticula e faz de tudo, e diz, ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus. Pronto, pararam ali. Ele não tinha que falar, é Jesus. Agora é Brana, é novo nome. Mas não houve carcaça para isso. Entende? Não houve. Isso não nos atrapalhou, não fez nós termos problema com o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Aquele homem com o ministério que ele teve e que tem até hoje, ninguém pode mudar, ninguém pode igualar ao ministério que ele teve para fazer esse trabalho. Mas tem uma mensagem da hora da meia-noite que ele não conseguiu ver, não era para ele, assim como também ir pregar aos judeus não era para Brana, e Brana queria. E quantas pessoas estão aí seguindo o irmão Arkel Russell Martins, que já partiu há muitos anos, porque acha que teria que ser através dele, da ressurreição do irmão Brana, para fazer coisa. E não é, é a mensagem da hora. Eu quero saber o que Jesus disse para esta hora. Se o povo da mensagem percebesse que lá atrás, no tempo do irmão Brana, Deus fez o seu trabalho, revelou sua palavra, abriu o Apocalipse, capítulo 10, de 1 a 7, foi a revelação do 7º selo e dos 7 selos que ele disse. Ele disse que o 7º selo é Apocalipse 10, ele falou. O 7º selo é Apocalipse 10. Se o 7º selo é Apocalipse 10, o 7º selo é Brana. O 7º selo é os 7 trovões. 7 trovões é BRANHAM. 7 trovões, o que está trovejando para o povo, e eles não percebem, porque eles estão pensando que trovão é algum barulho que tem por aí. Não, é a mensagem da hora. Vocês deveriam perceber isto, o que Jesus disse para esta hora. Então foi o que nós lemos aqui. Isso daqui é só uma parte, o que nós lemos. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E o irmão Brana foi ainda mais além. E diz, é o Espírito, o profeta e a esposa. Porque o Espírito não fala direto à esposa. O Espírito fala ao profeta. Isso é bíblico. Deus não faz coisa alguma sem que primeiro revele seus segredos aos profetas, seus servos. Então Deus revelou o seu segredo ao profeta. Então o Espírito falou ao profeta. O profeta falou para nós. Entendeu? O profeta falou para nós. Pregou a mensagem. Diz, por que o povo não sabe disto? É porque não é esposa. O Espírito, o profeta e a esposa. Se eles tivessem uma partícula da esposa, o Espírito falaria pelo profeta e prosseguiria na terceira puxada com a esposa. O que o irmão Brana não pôde falar, era a esposa que estaria falando. E a esposa é um ministério. É um ministério que nós vemos na Bíblia, Apocalipse capítulo 10, 8 a 11, é o ministério de João. Isso aqui é o ministério da hora. Isso é o que eu quero saber. É o que Jesus disse para esta hora. Então, Jesus disse através do irmão Brana, sim, disse através do irmão Brana, mas eu quero saber o que Jesus não disse. Não é apenas o que Jesus disse. Eu quero saber aquilo que Jesus não disse. E o que foi que Jesus disse para o irmão Brana? Não diga essas coisas.
Irmão Brana não podia falar isto. Foi o que Jesus disse para ele. Então eu quero saber agora o que o irmão Brana não podia falar. É isto que é a mensagem da hora. O que Jesus diz para esta hora. Isto é que eu quero saber. Não é através de mim, vocês que me ouvem, vocês têm que tirar isso da cabeça. Não é questão, eu não estou falando por causa do meu ministério, estou falando porque a Bíblia diz que é assim. A Bíblia diz que teríamos um João que comeria o livrinho. E é provável que João comeu exatamente o que Brana não pôde falar. Comer o livrinho era comer a terceira puxada, a revelação da terceira puxada, que João comeu e que Brana não podia falar. Tem um maior que o outro? Não, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que operou no irmão Martins, é o mesmo Deus que operou no pastor Joaquim Gonçalves Silva, é o mesmo Deus que opera em João. Qualquer coisa, qualquer mensagem que manifesta que ela está de acordo com a terceira puxada, com aquilo que o irmão Brana não podia falar, porque tem uma coisa, o pregador diz, olha, irmão Zé Brana fala sobre isso, é dizer o que meu pai disse. Ele está certo, é dizer o que o meu pai disse, é dizer até 1965. O ministério de João não é dizer só o que o meu pai Brana disse. Não, é dizer aquilo que o meu pai, Brana, não podia dizer. Ele não podia dizer, era o alimento do outro tempo. Porque Deus não permitiu o irmão Brana ir a Israel. Porque o alimento de Israel é outro alimento. Não era o alimento que o irmão Brana tinha naquele dia. Porque irmão Brana não pôde falar sobre a terceira puxada. Porque o alimento da terceira puxada não era para os americanos. A gente tem que ser agradecido a Deus. Não era para os americanos. Deus ia falar em português. E nós pensávamos que Deus chegou ali na América, Deus terminou. E com qualquer americano que você conversar, chegou na América, Deus parou. Pentecostalismo, chegou na América, Deus parou. Chegou no William Branham, na América do Norte, Deus parou. Mas não, Deus ainda tinha um povo que fala o português e que William Branham não conheceu esse idioma. Por isso, quando passou a revelação para ele, passou no idioma desconhecido. Mas como é que você sabe que é o português? Porque português, irmão Branham não conhecia. O espanhol, irmão Branham conhecia. O seu genro falava em espanhol, fala em espanhol. Ele conhecia, mas o português, ele não conhecia. Esse é o idioma. Agora, se tiver outra coisa melhor do que isso que nós temos, eu sempre digo, eu quero. Por quê? Porque eu quero o alimento do dia. Agora, um que vem falar contra Deus, um que vem queimar a Bíblia, um que vem falar contra o William Branham, que vem queimar mensagem de William Branham, como esse da África. Não, eu não quero isso daí. Eu quero um que prossegue com a mensagem. Irmão Branham disse que viria um que prosseguiria com a mensagem, não que queimaria a mensagem. Como a católica queimou a Bíblia, agora esses de Cacô Felipe, eu tenho que falar o nome, né? Queima as mensagens, queima a Bíblia, queima a mensagem. E você acha que isso é de Deus? Não está dando prosseguimento a ninguém, nem a Lutero, nem a Wesley, mas a mensagem do profeta, ele deu prosseguimento. Lutero, Wesley, Pentecostes, aí chegou a mensagem de William Branham, a mensagem do Elias, a mensagem do Filho do Homem, a mensagem do sétimo anjo, tudo estava ali no ministério do profeta. Mas quando chegou a terceira etapa, Deus disse para William Branham, não diga a ninguém. Aí ele não disse, era alimento para outro povo, era alimento para outra nação, era alimento para outra geração, que o William Branham disse, eu não estarei aqui para julgar outra geração. Deus levantará outro homem para isso. Ele estava para julgar a geração da América do Norte. Agora, quer alguns americanos trazer uma mensagem para julgar o Brasil? Não, Deus tem uma mensagem no Brasil para julgar o povo desse dia. Deus não está atrás de uma mensagem americana para julgar o povo brasileiro.
Nós não conhecíamos a mensagem do profeta quando o profeta estava pregando. Sabe quando nós ficamos conhecendo? Depois que ele morreu. Depois que ele morreu, que a mensagem, ela começou a vir para o Brasil, quase irmão Brana, nos dias do irmão Brana morrer. E a mensagem estava vindo para o Brasil, falando uma outra língua, sendo pregada a outra língua. Irmão Brana ia regozijar, na verdade, se soubesse de tudo isso daqui. E aquilo que o irmão Brana dizia assim: eu estou esperando que alguém que está me ouvindo esta semana levanta e diga: eu vejo isso. Irmão Brana estava esperando um de nós, porque o americano não disse eu vejo. Ele estava esperando um que dissesse, mas Deus sabia, não vai ter, no seu tempo não vai ter, você não vai ter alguém que vai dizer o que você quer, não vai ter, mas nós estamos aqui dizendo o que o William Branham queria naquele dia dos americanos. Leia o 7º selo para você ver que tem um parágrafo lá no 7º selo, 6º selo, e perguntas e resposta também sobre os selos. 313 do 6º selo. Ele estava à procura de alguém. Estou esperando que alguém nesta semana levante e diga: eu vejo. Aí ele ainda diz: não o rejeite. É isso que o povo não entende. O povo da mensagem está rejeitando quando alguém diz: eu vejo. Vejo o que? Eu vejo que o William Branham queria que alguém visse naquele dia. Eu vejo a mensagem do 7º anjo. Eu vejo Deus em carne. Eu vejo Elohim em carne, chamado Branham. Não, mas como pode? Elohim estava em carne, chamado Branham. HM faz parte do nome de Deus. Então Elohim estava em carne, chamado Branham. Elohim não estava em carne, chamado Abraão, não. Estava em carne, chamado Branham. Entende? É o que Elohim estava em carne. O Abraão é o que ouviu de Elohim todo discernimento e creu. O Abraão, isto é, o pastor revelado. Mas o Ló, como nós temos hoje na mensagem, nós não temos o pastor Abraão, nós temos mais os lotistas. É o que nós temos na mensagem. São pastores bons, muitos pastores de moral, pastor que tem caráter, como Ló tinha. Mas irmão Branham diz: Ló não era eleito. Esses pastores da mensagem tem esses que têm moral. Porque os que têm moral dividiram com o pastor Joaquim, porque eles têm moral, mas eles não têm eleição. Deveria saber que eles são os lotistas desse tempo final. Eles tinham que saber disso. Alguém tem que falar para eles isso daí, que eles são os lotistas do tempo final. São justos, mas não são eleitos. Agora aqui está, para me encerrar, seu corpo não está constituído, estou falando do abutre, e ele tem se alimentado de carne em putrefação diferente. Vem, não será carne fresca, o maná fresco. Seria algo que Lutero disse, o Wesley disse, o doutor fulano de tal disse. Não será sobre o que Jesus disse para essa hora, para esta hora. Eu quero saber o que Jesus disse para esta hora. O Espírito e a esposa, o Espírito, o profeta e a esposa dizem: vem, fazer o quê? Vem receber a terceira puxada, vem crer no novo nome, venha receber a mensagem de João, vem! Amém. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por podermos ter a oportunidade de falar essas coisas que nós sabemos que é verdade, Senhor. Eles não criam lá atrás também que Lutero era verdade. Depois eles não creram que Wesley tinha verdade. Depois manifestou os pentecostais, eles não creram que os pentecostais tiveram a verdade, o alimento do dia, 100 anos atrás. Hoje está putrefado. Não é correto esse alimento. Senhor, eles não criam no alimento que Branham deu em 1963 a 65, eles não conseguiram ver isto, mas foi alimento de Deus naquele tempo, a terceira puxada pregada e não podendo explicá-la completamente, e quando o seu profeta começou a explicar, o Senhor tirou ele de cena. O que a gente vê é isso. O ano que ele começou a explicar a terceira puxada,
O ano de 65, que ele diz aqui nos ungidos dos últimos dias, 262, ele revelou que era a terceira puxada. A terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. O Senhor tirou o seu profeta naquele ano, porque ele não podia continuar falando estas coisas, porque não era para ele falar para os Estados Unidos, era para nós aqui no Brasil, um outro idioma, poder ler a mensagem dele e entender como que nós chegamos lá, como que nós entendemos, no meio de tantos parágrafos, no meio de ler tantas mensagens, como chegamos a entender que esse parágrafo é a verdade para esse tempo, quando os outros diziam a terceira etapa, o William Branham vai vir para cumprir, e a gente leu na mensagem que o seu profeta diz a terceira etapa já aconteceu, foi. E dentro da terceira etapa estava a visão da tenda. Então foi também tudo naqueles dias no quartinho onde ele estava resguardado, lendo sobre a Bíblia e sobre os selos, e o Senhor dando o alimento da hora. Estamos agradecidos, Pai, por este pão da vida que nós temos comido neste dia final. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.